a parada é a seguinte: como um jogador da terceira divisão se tornou o melhor cabeceador do mundo? Pablo Verratti. Vídeo do Analisando o Jogo, costuma ser bom os vídeos dele. Vamos ver a história do Verratti. Nem todo ídolo emerge das categorias de base de gigantes do futebol. Perfeito. Alguns nomes parecem fadados ao anonimato, até que por força de vontade, talento bruto e oportunidade, quebram as estatísticas. E esse é justamente o caso de Pablo Verratti. Mano, quando o Vasco anunciou o Verratti lá na metade de 2023, a gente tava afundado na zona, o Pedro Raul tinha sido um fracasso do caramba, e aí o Verratti chegou, e o Verratti ele tem uma aparência de ser um pouco mais senhor, tá ligado? Eu lembro do pessoal falando, isso aí eu aposto que é só um Pedro Raul grisalho. Nossa, Deus do céu, nunca ninguém ofendeu tanto desnecessariamente alguém, tá ligado? A trajetória dele no futebol é um caso raro e curioso. Natural de Santa Fé, na Argentina, Verratti Goleiro? passou boa parte da juventude longe das estruturas tradicionais do futebol profissional. Sem formação em nenhuma base estruturada, Verratti não se via como um futuro jogador. Muito pelo contrário, os seus planos de vida estavam voltados para os estudos. Interessado em duas áreas específicas, ele chegou a cogitar iniciar uma faculdade de ciências contábeis ou de Caralho. educação física. No entanto, essa realidade começou a mudar apenas. Ele é bem bonito. Não, assim, sem brincadeira nenhuma. Se ele parece um tiozão, é um baita de um tiozão. Ó, bem apessoado. Não, ele é, não tem como. Não tem como. Nos seus 20 e poucos anos. Depois de se destacar em campeonatos amadores da Argentina, onde chamava a atenção pelo vigor físico, presença diária e faro de gol. Presença diária? Não acho que ele tenha muito presença. É faro de gol? Não, não tem muito não. Não tem muito não. Imagina. Verratti passou a considerar a possibilidade de dar um passo além. Verratti passou a considerar a possibilidade de dar. A sua porta de entrada para o futebol profissional seria o modesto Vila San Carlos, da cidade de Berisso, na província de Buenos Aires. Okay. Com 23 anos recém-completos, em 2012, Verratti assinava o seu primeiro contrato profissional. Caraca, mano, que doideira. Assim, a gente sabe que tem alguns jogadores na história do futebol, bela careca aqui do goleiro, que não fazem base, tá ligado? Os caras já começam mais velho e tal, mas começar com 23, é 23 que falou, né? Tipo, é bem mais velho, que doideira. 23 é bem mais velho. Profissional. A equipe em questão que eu citei já tinha uma faixa transversal igual a do Vasco desde o começo, né? Só era azul, mas a faixa transversal já estava anteriormente, disputava a primeira B metropolitana, equivalente à terceira divisão do futebol argentino. Para muitos, um campeonato de visibilidade limitada, mas para Verratti era a oportunidade perfeita, e ele não decepcionou. Logo em sua temporada de estreia, o centroavante mostrou a que veio. Com 24 gols marcados em 40 jogos na temporada, Verratti não apenas conquistou o respeito dos torcedores, como foi o artilheiro da competição. O time, embalado pela sua presença ofensiva, acabou conquistando o título da primeira B metropolitana e garantiu o acesso inédito à segunda divisão da Argentina, a primeira B nacional. O sucesso meteórico em sua primeira temporada como profissional chamou a atenção de clubes fora da Argentina, e foi justamente do outro lado da Cordilheira dos Andes que surgiria a próxima oportunidade. Em agosto de 2013, o Rangers... Essa chuteira me lembra Neymar, essa chuteira é muito bonita. Muito bonita, muito bonita. Del Taca, equipe da primeira divisão do Chile, adquiriu 50% dos direitos econômicos do atacante. Era um novo passo internacional. Patrocínio pequeno aqui no meio da camisa, né? Bem discreto, quase que não dá pra ver. O bagulho é enorme, tá ligado? Parecendo uma placa de trânsito. E com um certo grau de expectativa, já que o jogador chegava como reforço para a principal competição do país. No entanto, a passagem de Verratti pelo futebol chileno não foi marcante. Longe do protagonismo que ele teve no Vila San Carlos, o centroavante encontrou dificuldades para se adaptar ao novo estilo de jogo, a cultura e a estrutura do Rangers. Foram apenas 6 meses atuando no Chile, sem grande brilho ou sequência. Assim, no início de 2014, Verratti retornou à Argentina, ainda com uma boa reputação no mercado local. É engraçado que ele é mais bonito hoje, que ele tá mais velho do que ele jovem, tá ligado? Por sua passagem na terceira divisão, o jogador foi contratado pelo tradicional Ferro Carril Oeste, clube da cidade de Buenos Aires que disputava a primeira B nacional, a segunda divisão. Por lá, Verratti encontrou um ambiente mais próximo da sua realidade.
Durante a temporada, o atacante teve bons momentos, ainda que seus números não tenham sido tão expressivos quanto os do Villa San Carlos. Foram 6 gols em 21 jogos, números até razoáveis para um jogador em adaptação. O suficiente, no entanto, para chamar a atenção de uma equipe da primeira divisão argentina, o Gimnasia e Esgrima La Plata. Meu Deus do céu, só time que ninguém nunca ouviu falar. Impressionante, de onde que surgiu esse cara? Igual, o Vasco vai comprar ele do Belgrano também, tá ligado? Claro, o Belgrano é um pouco maior, mas também não é o Boca, não é o River. Em julho de 2014, Pablo Verrete dava mais um passo adiante, assinando contrato com o clube de La Plata para disputar a primeira divisão, a principal competição do futebol argentino. Era, enfim, a consagração da sua ascensão meteórica, de jogador amador a atleta de elite em apenas 2 anos. No Gimnasia, embora não tenha se firmado como titular absoluto, o atacante deixou a sua marca em momentos decisivos, em jogos contra o Boca na Bombonera e contra o River Plate, por exemplo. Além disso, ele teve a sua primeira experiência internacional, visto que o clube disputou a Copa Sul-Americana de 2014, e apesar de não ter avançado muito na competição, a experiência agregou mais um capítulo relevante ao currículo do atacante. Depois de uma temporada de altos e baixos, Verrete continuou no elenco do Gimnasia até o final de 2016. Durante esse período, ele alternou entre titular e banco, enfrentando concorrência no ataque. Cara, loucura, né? O maluco jogou só em time pequeno. Muitas das vezes ou não dava certo, ou quando dava não era o suficiente para ser titular absoluto. E aí chega no Brasil e quando ele vem pro Vasco, pouco antes ele estava negociando com o América Mineiro, ou seja, com todo respeito, um time bem menor. Ou seja, não se tinha muita expectativa no Verrete. A gente nem conhecia quem que é Verrete, jogador do Belgrano, nada a ver. Eu sei que ele era um dos artilheiros lá do campeonato argentino, mas mesmo assim, tipo, quem que é Verrete, quem que é Belgrano e tal. O cara vinha pro América Mineiro. Ele vem pro Vasco, num time que, meu Deus do céu, tá longe de ser bom, aquele Vasco de 2023, só Jesus na causa. Mas mesmo assim, o cara joga muito bem, ele faz gol logo no primeiro jogo, ele encanta a torcida, o time tá uma bosta, mas ele nunca é criticado, ele é bem caneludo, é verdade, mas ele compensa de outras formas, a ponto da gente nem ficar falando tanto assim sobre ele não ter habilidade com os pés. Doideira, né? É muito improvável a carreira desse cara. É o Alcaraz ali? Vocês que repararam. Ele É o Alcaraz? Esse Flamengo? Caraca, eu nem tinha reparado. alternou entre titular e banco, enfrentando concorrência no ataque. Com o término da temporada, então, o jogador se viu novamente diante da necessidade... E o Vasco é time grande aonde? No Brasil, amigo. No país que você vive. Assim, você pode não gostar, mas falar que não é time grande, você tá chapando. Simples assim, tá ligado? ...de buscar mais minutos em campo e decidiu voltar à segunda divisão argentina. Em 2017, ele fechou com o Boca Unidos, clube da... Que uniforme horroroso, que time feio, que carreira bizonha. Como é que esse cara deu tão certo, velho? ...cidade de Corrientes. Era um novo recomeço na Primeira B Nacional, competição na qual ele já havia deixado boa impressão em passagens anteriores. Pela equipe, Verrete teve uma temporada sólida, marcando 9 gols em 22 jogos. Os seus bons números despertaram o interesse de outra equipe tradicional da competição, Mano, parece abadá de carnaval, viado. Olha esse uniforme, parece abadá de Os carnaval. seus bons números despertaram o interesse de outra Olha essas cores, tá ligado? equipe tradicional Olha isso aqui. Assim, com certeza nas costas tem um patrocínio da prefeitura. Com certeza. Com certeza. da competição, o Instituto Atlético Central Córdoba. Para a temporada 18-19, Verrete foi anunciado como reforço do Instituto, onde encontrou o ambiente ideal para retomar o Só time que ninguém nunca ouviu falar. Impressionante. Impressionante. protagonismo que havia vivido nos primeiros anos da sua carreira. Tá. E foi exatamente isso que aconteceu. Apesar da campanha modesta do Instituto na competição, Verrete brilhou individualmente. Com 15 gols marcados em 23 jogos, foi o artilheiro da Primeira B Nacional, sendo o principal destaque do time. Mais uma vez, o centroavante mostrava o seu poder de decisão e faro de gol, virtudes que começavam a se tornar marcas registradas da sua carreira. O seu desempenho chamou a atenção não apenas de observadores externos, mas também de outro clube da mesma cidade, o Belgrano, Finalmente, chegamos no Belgrano. rival do Instituto. Em uma negociação que movimentou muito a região, Verrete entrou em acordo para trocar de camisa e assinar com o Belgrano, dando início a um novo capítulo, talvez o mais importante da sua carreira até então. Bom, chegar ao Belgrano em 2019 não foi uma decisão simples. Quando ele acertou a sua transferência, Verrete trocava de lado numa das maiores rivalidades do futebol cordobês.
A mudança de camisa não passou despercebida. Vindo diretamente do rival local, o atacante chegou cercado de desconfiança. Os torcedores celestes viam com receio a chegada de um jogador que até pouco tempo representava as cores do arquirrival. A pressão, portanto, era inevitável. Porém, se existe uma linguagem universal no futebol, é o gol. E foi através deles que Verratti silenciou as críticas e conquistou a torcida. Logo em sua temporada de estreia pelo Belgrano, o centroavante teve um desempenho impressionante. Com 17 gols marcados em 28 jogos, foi o grande destaque ofensivo da equipe na disputa da Primeira B Nacional de 2019. Os seus números traduziam o impacto... Mano, ele é muito bom de cabeça. Ele é muito bom de cabeça. É impressionante, tá ligado? Tipo assim, ele é realmente um perito do bagulho. Ele é muito bom de cabeça. E aí, na mesma hora, tipo assim, talvez o torcedor, sabe, sei lá, de São Paulo, vai falar mais ou menos a mesma coisa do Caleri. Ah, com os pés ele não joga tão bem. Mas assim, eu acho que o Verratti é pior. Verratti com os pés é assustador. Verratti, sabe, se você der uma bola na frente pra ele correr, ele não corre. Se você precisar dele fazer 1-2, normalmente ele não vai raciocinar rápido assim. Às vezes até um domínio fácil ele meio que erra ali e tal. O Verratti com os pés é sofrido. Mas de cabeça ele é muito bom, cara. É impressionante o quão bom que ele é de cabeça. É impressionante de verdade. imediato que ele causou no time. Contudo, apesar da excelente campanha pessoal, a equipe como um todo não conseguiu atingir o principal objetivo da temporada, o acesso à elite do futebol Ah, ainda tava na B, pô, nem me atentei nisso, ele tava na B. argentino. Bom, na temporada seguinte, o atacante manteve o ritmo e voltou a apresentar grande desempenho ofensivo. Com 16 gols em 31 jogos, ele terminou como vice-artilheiro da competição, consolidando-se como um dos nomes mais respeitados do futebol argentino. É o oposto do Gabigol 19. O Gabigol era conhecido por não saber cabecear bem? Não lembro disso não. Tinha esse consenso geral que o Gabigol no jogo aéreo era ruim? Não sabia disso A regularidade era impressionante. Não tava ligado nisso. Porém, mais uma vez o tão sonhado acesso não veio. O Belgrano... E assim também, o Gabigol, porque o oposto significaria dizer que o Gabigol com os pés era muito bom, porque o Verratti de cabeça ele é muito bom, tá ligado? E o Gabigol não era muito, muito bom. Eu acho que o foda do Gabigol é que ele era predestinado, como ele mesmo fala. Ele tava no lugar certo, na hora certa pra fazer o gol certo, tá ligado? Então quando precisava ele tava lá e tal, mas o Gabigol nunca foi craque de bola. Craque absurdo. Tipo, nossa, precisamos do Gabigol na seleção porque ele é um novo Ronaldo Fenômeno. Acho que nunca ninguém falou essa frase, tá ligado? Agora, realmente, o cara fazia o gol quando mais precisava. Ele tava lá na hora que, né? Mas o Verratti de cabeça, ele é realmente bom, cara. O Verratti de cabeça, ele sabe... assim, se ele tivesse a mesma qualidade com os pés que ele tem com a cabeça, ele tava na Europa. Tá ligado? Ele tava na Europa. Muito provavelmente ele passou tanto tempo da carreira e jogando em time pequeno e talvez até não fez base, tipo, ninguém acreditou. Tipo assim, mano, faz base aí que vai valer a pena. Muito provavelmente por causa do futebol horrível que ele tem com os pés. Provavelmente foi isso, porque realmente, se você olhar com os pés, meu Deus do céu, não tem a menor condição. A menor condição de ser titular, tá ligado? Então nem o futebol argentino ficou tão empolgado com ele. Só que de cabeça ele compensa tudo de forma absurda. E assim também, com os pés dentro da área, se for, tipo, a bola vem pra ele já tocar pro gol, aí ele é bom. Agora, fora da área e tal, ele precisa começar a jogar... Aí esquece. Aí, pelo amor de Deus, aí não tem como. Encerrou a campanha na 6ª colocação do Grupo A, somando pontos insuficientes para disputar o play-off que define quem sobe para a elite do campeonato argentino. Olha o naipe do estádio do campeonato argentino Série B. Se bem que a gente também tem cada coisa aqui no Brasil que eu não vou nem falar. Faltaram apenas 5 pontos para que a equipe celeste pudesse disputar uma vaga. Um final de temporada muito amargo, sem dúvidas. No entanto, 2022 seria um ano ótimo para o atacante. Naquele ano, Verratti viveu uma das temporadas mais marcantes da sua carreira. Capitão da equipe, principal referência técnica e voz experiente no vestiário, ele assumiu de vez o papel de líder e símbolo do Belgrano. Golaço. Até repetir. E voz experiente no vestiário, ele assumiu... Olha isso aqui, ó. Ele é ruim com os pés. Mas se você mandar a bola assim, de olha o que ele vez faz, o papel de líder Mandou, e símbolo do... ele faz. Entendeu? Um toquezinho na bola, homem guarda. Não tem segredo, ele faz. Belgrano. Sob a sua liderança, o clube fez uma campanha impecável na Primeira Nacional e conquistou o título inédito da competição, garantindo o acesso à elite do futebol argentino. Perfeito. Com 17 gols marcados, ele foi o artilheiro da competição. E mais do que apenas gols, a sua presença era sinônimo de confiança. E já consolidado como um dos grandes nomes da história recente do clube, Verratti ainda tinha um último ato brilhante a cumprir. E ele viria no ano seguinte.
Em 2023, aos 34 anos, Verratti viveu o melhor momento da sua carreira. De volta à primeira divisão, o atacante não apenas manteve o nível, como superou todas as expectativas. Ele terminou a temporada como artilheiro do Campeonato Argentino, uma façanha extraordinária, ainda mais considerando a sua trajetória tardia no futebol profissional. E, pô, jogando pelo Belgrano também, né? Tem que colocar isso na balança. Com o título de artilheiro, Verratti alcançava um feito inédito. Ele se tornava o primeiro jogador a ser artilheiro das duas principais divisões do futebol argentino em anos consecutivos. E mais, ele também entrava para um seleto grupo de atletas ao se tornar o primeiro jogador a alcançar a artilharia nas três principais divisões do futebol argentino, Maneiro. já que também havia sido goleador da primeira B Metropolitana em 2012, lá com o Villa San Carlos. Durante a sua passagem pelo Belgrano, Verratti não deixou apenas números expressivos, ele deixou um legado. Ao todo, disputou 123 partidas com a camisa celeste e marcou 63 gols, alcançando a... Cara, bizarro você parar pra pensar que a estratégia de compra do Verratti deu certo e foi usada mais ou menos a mesma estratégia com o Pedro Raul e deu errado. Que era o quê? O Goiás é um time relativamente pequeno, o Belgrano também, só que apesar de jogar em time pequeno, o Pedro Raul tinha sido vice-artilheiro do Brasileiro, o Vasco comprou, não deu certo. Aí foi lá e repetiu a mesma coisa, só que no Belgrano, lá na Argentina, e dessa vez deu certo. Eu acho que a chance do Pedro Raul dar certo seria até maior, porque o Pedro já estava aqui no Brasil, já conhecia o nosso futebol, já estava adaptado à liga, até porque ele é brasileiro e tal. O Verratti, que tinha menos probabilidade, deu bom, o Pedro não. Loucura. Sua segunda colocação no ranking de maiores artilheiros do clube em competições organizadas pela AFA. Ele ficou atrás apenas de uma lenda, Luiz Fabian Artime, que curiosamente era o presidente do clube durante todo o período em que Verratti defendeu as cores do Belgrano. Maneiro. Se a desconfiança marcava sua chegada em 2019, a idolatria e gratidão marcavam a sua despedida 4 anos depois. Um jogador que mudou o patamar do Belgrano, que ajudou a recolocar o clube na elite e que cravou seu nome para sempre na memória da torcida. Porém, a carreira de Verratti ainda não havia terminado, e o próximo capítulo traria um desafio completamente Caralho, tem até gol de letra, vai pegando, vai pegando. diferente. Pela primeira vez, ele viajaria para jogar profissionalmente em solo brasileiro. No dia 4 de agosto de 2023, Verratti deu mais um passo marcante em sua carreira. Aos 34 anos, o centroavante argentino foi anunciado como o novo reforço do Vasco da Gama. Nossa, chegou debaixo de muita desconfiança. Meu Deus do céu. Acho que naquela época, se o Vasco anunciasse o Messi, o pessoal ia falar, quer ver que não vai jogar nada? Porque tava tudo dando errado, tá ligado? Mas acabou que ele, graças a Deus, deu muito certo. O Vasco acho que já tinha trazido, pouco antes dele, aquele Sebastião Ferreira, que veio lá da MLS. Horroroso, 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 horroroso. O Verratti, graças a Deus, deu muito certo. Em uma contratação Fez gol na estreia, né? Fez. O primeiro jogo do Verratti foi em São Januário contra o Grêmio, tá ligado? E aí o Vasco ganha de 1-0 com o gol do Verratti, que entrou no segundo tempo e mesmo assim fez gol. relâmpago nos minutos finais da janela de transferências. O clube carioca pagou 1,1 milhão de dólares ao Belgrano Barato, de graça. Pode dar mais 1 milhão lá pra isso que eles merecem. e firmou um contrato válido até julho de 2024. Contudo, devido à urgência do processo, a transação foi registrada inicialmente como um empréstimo, com obrigação de compra caso uma meta não divulgada fosse cumprida. Antes de fechar com o Vasco, Ah lá, ele negociou com a América, ele ia pro América. Que loucura. Verratti chegou a acertar salários com o América Mineiro. O acordo entre o jogador e o clube estava muito encaminhado, mas restava a definição do valor da multa e a Que assim, com todo o respeito, seria mais um clube pequeno na carreira dele. Mais um. rescisão contratual. Quando o time de BH não conseguiu avançar na negociação, o Vasco aproveitou a brecha, atendeu às exigências da equipe e garantiu a contratação do atacante. E a chegada ao clube foi meteórica. Apresentado na quinta-feira, o atacante teve apenas 2 dias de treino antes de estrear pelo Vasco. No domingo, vindo do banco de reservas, ele precisou de apenas 16 minutos em campo para marcar o gol da vitória por 1-0 sobre o Grêmio, em São Januário. Contento, ele encerrou um jejum de mais de 700. Nossa, aquele ano de 2023, todo jogo valia a vida.
tá ligado? Porque o Vasco perdeu muito no começo, então depois pra conseguir não cair, precisava pontuar, até em dia que não tinha jogo tinha que pontuar, tá ligado? E aí ganhar do Grêmio 1-0, nossa, parecia impossível, foi possível, graças a ele aqui, Verratti, meu Deus do céu, que ano difícil, gente. Todo jogo era uma final, impressionante. 400 minutos do Vasco sem marcar em Josão, por obséquio, para o senhor, o principal nome do Vasco de hoje, quem é o principal? O Verratti mesmo, não tem a menor sombra de dúvida. Qualquer vascaíno que você perguntar vai falar a mesma coisa. O Verratti é o principal nome do Vasco. Hoje o Vasco, inclusive, ele é muito dependente do Verratti, o que é um pouco de problema, porque se o Verratti machucar ou então ficar suspenso em algum jogo muito importante, acabou. Porque o Vasco só sabe chegar na beirada e cruzar pro Verratti na área, tá ligado? Só sabe fazer isso. casa. No jogo seguinte, contra o Red Bull Bragantino, ele voltou a marcar, garantindo um empate em 1-1 fora de casa. Logo, o apelido Pirata, originado da comemoração em que cobria um dos olhos com a mão, caiu nas graças da torcida vascaína. Nas suas 5 primeiras partidas, ele participou diretamente de todos os gols da Gabriel Peck também aparecendo, saudades Peck, caralho, baita jogador. equipe. E no dia 10 de setembro, o Vasco oficializou a compra em definitivo do atacante, cumprindo a cláusula já prevista no contrato. Com isso, Verratti estendeu seu vínculo até 2025. O argentino rapidamente se tornou peça fundamental na luta do Vasco contra o rebaixamento. Cara, posso falar um bagulho polêmico? No começo desse ano, teve uma polêmica aí onde supostamente o Verratti tinha pedido um salário de 1 milhão. E aí ficou até meio feio, tipo assim, pô, 1 milhão tá querendo demais e tal, tá ligado? E o Verratti diz que é mentira, ele fala que isso nunca aconteceu, mas algumas fontes falam que não, a gente tem prova de que aconteceu sim. Beleza, mas enfim, na época me pareceu muito absurdo, pô, 1 milhão tá forçando a barra. Mas hoje em dia, parando pra pensar que esse cara é o jogador mais importante do Vasco, e parando pra pensar que o João Vitor, que é bem questionável, ganha 900... O Verratti merece 1 milhão. O Verratti, assim, 1 milhão não é absurdo, não. Hoje em dia ele merece. Então, mas na verdade ele sempre mereceu. Porque não teve nenhum momento no Vasco que esse cara não foi um jogador que merecia 1 milhão, tá ligado? Principalmente se você pensar que o João Vitor ganha 900, que o Payet ganha 1,5 milhão. Assim, 1 milhão pro Verratti é bem justo. É bem justo, tá ligado? Em 21 jogos. A gente tá falando de um cara que é artilheiro do Brasileirão, que é artilheiro da Sul-Americana, tá ligado? Que carrega o piano. Porra, parecia absurdo, né, lá no começo do ano, mas olhando agora não é muito não. Não é muito não. No Brasileirão, ele É claro que ele é velho e tal, tá ligado? Mas assim, ele é o maior jogador do Vasco hoje, não tem como. lançou a rede 10 vezes. E com a ajuda do seu Nossa, esse jogo contra o Atlético Mineiro também foi, nossa, uma loucura. Choveu pra caramba. O jogo foi até os 50, 60, 50 e alguma coisa do segundo tempo. Gabriel Peck, todo mundo cansado, o Peck correndo que não tarado com a bola, loucura. Nos gols, o time terminou o Campeonato Brasileiro na 15ª colocação, garantindo a permanência na elite do futebol. Na metade do segundo mês de 2024, Verratti renovou seu contrato com o Vasco até o fim de 2025, período em que outros clubes brasileiros também demonstraram interesse. Mas enfim, falando agora sobre o futebol, a campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro de 24 começou de forma irregular. Após estrear com vitória sobre o Grêmio, o clube sofreu 4 derrotas consecutivas, incluindo um pesado 4-0 para o Criciúma dentro de São Eu tava lá no estádio, meu Deus do céu, a primeira vez que eu fui no estádio, 4-0 é fogo. Januário, que culminou na demissão do técnico Ramon Dias. Ainda assim, Verratti mantinha um bom desempenho individual, com 3 gols nas 6 primeiras rodadas, o que o colocava como artilheiro do campeonato nesse início. Porém, e esse ano a mesma coisa, 4 gols. A instabilidade no clube continua. Josão, pé frio, não? Então, esse jogo o Vasco perdeu. Aí o outro jogo que eu fui, o Vasco era Vasco e São Paulo. O Vasco começou perdendo, depois ganhou de virada de 4-1 do São Paulo. Aí eu fui num 2-2 com o Red Bull Bragantino. Esse ano eu fui na vitória de virada contra o Santos, ou seja, eu fui em mais vitórias. Eu tenho o quê? 2 vitórias, um empate e uma derrota, tá ligado? Continuou. Em 10 rodadas, o Vasco 2 vitórias de virada. De virada, não é qualquer vitória, é de virada. Acumulou 7 derrotas e trocou novamente de comando, com a demissão do técnico português Álvaro Pacheco. Horroroso. Na 11ª rodada, sob o comando interino de Rafael Paiva, Verratti voltou de suspensão por cartões amarelos e assumiu a braçadeira. Nossa, esse jogo aqui, que dia maldito, tá? Misericórdia. Liderando a equipe na vitória por 4-1 sobre o São Paulo. Era a primeira vez que Verratti usava a faixa de capitão no Vasco, papel que ele já havia desempenhado no Belgrano. Ao término do campeonato, Verratti acumulou... Nossa, o Léo Pelé foi durante muito tempo o capitão do Vasco, cara.
O Léo Pelé, ninguém aguentava mais o bagulho e o Léo Pelé tava lá. Mole que só, nossa, e capitão. Eu lembro como que o pessoal já tava revoltado. Tipo, entrega essa merda dessa faixa de capitão pro Verratti logo, pelo amor de Deus. O jogo do 6-1, boas lembranças. Boas lembranças pra você, pra mim não, não tem nada de Ou bom. 12 gols em 35 jogos. Olha o golaço que esse filho da mãe faz. Ao término do campeonato, Verratti acumulou 12 gols em 35 jogos. Que isso, na mesma hora que ele é ruim com o pé, se você jogar a bola direito dentro da área, ele faz uma gracinha ali, tá ficando ligado? apenas 3 tentos dos artilheiros da competição e foi titular com todos os 4 técnicos que passaram pelo Vasco durante a campanha. Além do brasileiro, o argentino também brilhou na Copa do Brasil. Ele estreou no torneio no dia 27 de fevereiro, marcando na vitória por 3-1 sobre o Marcílio Dias. Ele tornou-se então um dos 10 maiores artilheiros estrangeiros da história do clube com 14 gols. O Verratti é agora o maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco nesse século e na história toda o segundo maior artilheiro. Não é pouca coisa não. Na fase seguinte, contra o Água Santa, fez mais um gol. O Verratti só virou capitão porque a força cobrou. E tá certo, era pra cobrar e mesmo. converteu a sua cobrança na disputa de pênaltis. Na terceira rodada, diante do Fortaleza, marcou gols no empate em 3-3 e ajudou o Vasco a se classificar mais uma vez nos pênaltis. Na sequência, nas oitavas, marcou contra o Atlético Goianiense e nas quartas, garantiu um gol diante do Atlético Paranaense na Liga Arena. No entanto, na semifinal contra o Atlético Mineiro, o Vasco foi eliminado. Ainda assim, Verratti encerrou. Erro de quem na marcação? Léo Pelé deu mole pro Hulk. Uma vez que ele deu mole, ele tá fazendo um bom jogo, tá ligado? Mas uma vez que ele descuidou, o Hulk a temporada como principal nome ofensivo da equipe. Foram 23 gols em 54 jogos, artilheiro do time no ano, titular absoluto e capitão em todas as partidas em que... Esse gol talvez seja o meu preferido de beleza. Artilheiro do time no ano, titular absoluto e capitão cruzamento. em todas Olha o jeito que ele vai as na bola, partidas tá em que começou jogando. Acho que eu tava na frente, não vai aparecer. Deixa eu mostrar titular assim. absoluto e capitão em todas as partidas em que Pô, que isso, loucura. Começou jogando. 2024 foi o melhor ano da sua carreira em números, superando as marcas anteriores registradas. Olha esse gol, gente. Olha esse gol. 2024 foi o melhor ano da sua carreira em números, superando as marcas anteriores. Erling Haaland? Que é isso aqui? Registradas no Belgrano. Porém, o ano de 2025 começou com certos rumores e incertezas. Nas semanas finais de 2024, o atacante buscava uma renovação contratual com uma valorização salarial. O seu empresário iniciou conversas com o clube, o que gerou sondagens de outros times. O Fluminense, inclusive, foi um dos clubes que chegou... Nossa, o Fluminense não pode ver o Vasco achando algum gringo nada a ver que ele fala, é pra mim? É. E esse Germancano aí, é pra mim? Vou entrar em contato com o Vasco, mas não passou disso. A diretoria Cruz Maltina então seguiu negociando e após semanas de conversas firmou um novo acordo. O mano falou, dá um like no vídeo, verdade, eu tô terminando aqui já e não tinha curtido até agora. Portanto, no dia 7 de fevereiro de 2025, a renovação foi oficializada no bid da CBF. O contrato com o Vasco agora iria até o fim de 2026. E o início de 2025 é muito promissor para o argentino. Verratti participou de todas as partidas desde o fim do estadual, marcando 6 gols em 10 jogos no Campeonato Carioca. Ele foi o artilheiro da competição ao lado de Maxi, do Sampaio Corrêa, e Germancano, do Fluminense. O Vasco avançou até a semifinal, quando foi eliminado... Caraca, o Verratti, agora que eu me atentei nisso, ele foi um dos artilheiros do Carioca, ele é um dos artilheiros da Sul-Americana, ele é um dos artilheiros do Brasileirão, um homem... Nossa, um homem pelo impressionante. Flamengo, e mesmo assim Pablo foi incluído na seleção do campeonato. Além disso, até a gravação desse vídeo, no dia 14 de abril, Verratti é o jogador com mais participações em gols no Campeonato Brasileiro. São 4 participações diretas, sendo 3 gols e 1 assistência. É o artilheiro da competição até aqui. Agora são 4. Ele fez mais um contra o Ceará pra gente, apesar da gente ter perdido com 2 gols do Pedro Raul. Na temporada, são 17 jogos, 13 gols e 2 assistências. 14. Mantendo-se como o jogador com mais participações em gols no país. E por fim, também é o artilheiro da Copa Sul-Americana, com 3 gols. Aos 36 anos, Verratti não apenas segue decisivo, ele se consolida como um dos principais nomes do futebol brasileiro atual, uma figura de liderança, um símbolo de entrega e, acima de tudo, um artilheiro letal que se recusa a parar de marcar gols. Pô, mano, baita vídeo, meu mano do Analisando o Jogo aqui, muito bom vídeo mesmo. E assim, o Verratti, ele tinha tudo pra dar errado,
mas por algum motivo ele deu certo. Que bom que deu certo, tá ligado? Ele chegou debaixo de muita desconfiança, até porque tudo tava dando errado na época, mas, cara, o Vasco só não tá mais na merda nos últimos anos justamente por causa do Verratti. Eu acho que dá pra dizer que o Vasco só não caiu por causa do Verratti. Claro, o Ramon também foi muito importante, o Ramon Dias e tal, mas o Ramon teve o Verratti pra trabalhar. E se não tivesse, precisasse contar com o Sebastião Ferreira, esquece. A gente teria perdido aquele campeonato, perdido a briga contra o rebaixamento, tá ligado? A gente teria caído, sei lá, a provocação do Soteldo de subir na bola, a gente nunca teria, sabe, revidado quando eles... Enfim, tudo teria dado uma bosta e tal. Ano passado não foi o ano mais tranquilo do mundo, mas, pô, ficamos em 10º no Brasileiro, chegamos na semi da Copa do Brasil, e isso tudo graças ao Verratti, meu Deus do céu.